Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma gravação das reuniões do Grupo de Pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas. A gente, quando iniciou as gravações das reuniões em março, decidiu começar a trabalhar o tema dos contratos. E nessa reunião de novembro, a última reunião temática do ano, a gente revisita o tema dos contratos, com o tema pós-pandemia, e pós-pandemia entre aspas, alteração das circunstâncias e revisão contratual. Para fazer uma exposição inicial e começar os debates, a gente tem a satisfação de receber aqui hoje a professora Karina Fritz, professora da PUC do Rio de Janeiro, tá? Que será a primeira oradora aqui da nossa conversa antes dos debates. Professora Karina, eu queria agradecer, em nome de todos do grupo, a sua participação, tá? Seja muito bem-vinda. E para a gente deixar esse tempo o mais proveitoso possível, eu já lhe passo a palavra. Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao querido amigo Marcos, professor Paulo Lobo, pelo convite, por estar aqui. Para mim é uma alegria muito grande, uma honra participar desse debate aqui, poder trocar ideias com vocês, que é um grupo tão ativo, tão importante, né, que tem tantas coisas importantes produzidas no direito civil ultimamente, né, nos últimos anos. Então, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse tema de revisão contratual no pós-pandemia. Eu escolhi esse tema porque, refletindo um pouco sobre a pandemia, eu fiquei com a impressão de que, de todos os problemas que a pandemia provocou no direito, mas especificamente no direito contratual, o mais problemático me parece ser a questão da revisão contratual, né? Porque, apesar de toda essa surpresa que foi a pandemia para a gente, para todos nós, essa situação ímpar que nós estamos vivendo agora, né? A pandemia ajudou a mostrar algumas deficiências, digamos assim, do nosso código. E, na minha opinião, eu acho que ela mostrou muito claramente que o nosso código ele tem uma certa deficiência no regime, né, que o legislador tentou construir para disciplinar o problema da alteração das circunstâncias. Nessa minha fala, eu vou me limitar só ao Código Civil, não vou tratar dos contratos de consumo, para a gente poder ter um campo de análise menor e mais objetivo, né? E quando a gente olha no Código Civil e se pergunta se pergunta como o legislador brasileiro disciplinou o problema da alteração das circunstâncias, nós nos deparamos inicialmente com dois dispositivos, o 317 e o 478, né? O 317 consagra lá aquela hipótese em que eventos imprevisíveis provocam uma variação muito grande no valor da prestação, comparando o início, né, o momento em que o contrato foi celebrado e o momento da sua execução. E o 478 veio consagrar, de certa forma, a teoria italiana da onerosidade excessiva, né, que no fundo também, os dois dispositivos, na verdade, retratam o mesmo problema, o problema da alteração das circunstâncias. Mas a alteração das circunstâncias, ela provoca várias situações diferentes, né? Ela tanto se modifica por conta dessa variação no valor da prestação, mas também quando a prestação se torna excessivamente onerosa, né? O que a doutrina entende que se configura principalmente quando o devedor precisa gastar mais, digamos assim, ficar mais onerado para cumprir a prestação. O custo da prestação aumenta, né? E aí, diante dos problemas da pandemia, né, em que teve o isolamento social, paralisação das atividades econômicas, a realidade é que muitos contratantes não estão com dificuldade extraordinária de cumprir os seus contratos. E o que se tem ouvido desde o início da pandemia é que esses dois dispositivos, de forma, as opiniões são divergentes, né? Mas eu diria que existe se a gente pudesse apontar uma opinião majoritária, seria no sentido de que
Esses problemas enfrentados pelos contratantes hoje, eles não são solucionados nem pelo 317, porque não houve uma variação no valor da prestação. Se a gente imaginar, por exemplo, vamos tomar como exemplo básico o contrato da locação comercial, por exemplo, né? Mas também a gente pode utilizar o da locação residencial também, né? Mas se a gente pegar a locação, não houve uma variação no preço da prestação, da locação, né? Continua a mesma. Então, não aplica o 317 numa interpretação mais literal da norma, e nem se aplicaria também o 478, porque se diz, ou se tem dito, né, que o devedor, o locatário, não precisa gastar um centavo a mais para pagar o aluguel. O aluguel é R$ 5.000 e ele continua sendo R$ 5.000. O problema é que agora o locatário não está tendo condições de pagar os 5.000. Então, o 478 não se enquadraria nessa hipótese porque não houve um aumento excessivo da prestação e, além disso, não houve também, o fato da pandemia não provocou, digamos assim, aquela extrema vantagem que esse dispositivo exige, numa interpretação literal dele, que ele exige que seja configurado no caso concreto, né? É bem verdade que a doutrina, digamos assim, majoritária tenta minimizar, fazer uma interpretação mais restritiva do dispositivo, deixando esse requisito da extrema vantagem de fora, digamos assim, atribuindo a ela um caráter um tanto secundário, né? Mas o fato é que se diz que o 478 não se aplica a essas situações e que só resta, né, de certa forma, ao contratante, né, em dificuldade, o caminho da insolvência, ou, no caso das empresas, o caminho da recuperação judicial ou falência, né? Agora, eu penso que não é possível que o nosso direito civil do século XXI, que já passou por todo esse desenvolvimento histórico a partir da Constituição, a partir do novo Código Civil, que tem princípios estruturantes, né, diferentes do Código Civil anterior, que a gente chegue às mesmas conclusões que a doutrina clássica chegaria. A aplicação da força obrigatória dos contratos, pacta sunt servanda, uma interpretação restritiva tanto do 317 literal quanto do 478, não é possível, né? E algumas alternativas foram lançadas, por exemplo, para a questão específica da locação, né? Nós temos aí a ideia, a proposta, né, da professora Aline Terra e da professora Judite Martins Costa de aplicar, por analogia, lá o dispositivo, se eu não me engano, é o 567 do Código Civil, mas que eu tenho algumas restrições, porque eu acho que não cabe analogia nesse caso, eu já vou explicar, mas surgiram algumas alternativas e eu também, refletindo sobre isso, eu tenho uma proposta de interpretação diferente, né? Eu acho que o problema da alteração das circunstâncias, que é o que nós vivemos hoje, ele é um problema, no fundo, e a doutrina alemã coloca isso com muita clareza, é um problema, primeiro, que se estabelece na fase de execução do contrato. E, segundo, é um problema de interpretação contratual, porque o juiz, no caso concreto, ou o juiz ou o árbitro, ele vai ter que pegar aquele contrato, reinterpretá-lo, né? Vai ter que fazer uma redistribuição, muitas vezes, dos riscos, e nós estamos no campo da interpretação contratual. E nesses dois campos, tanto no campo da execução do contrato quanto da interpretação contratual, o nosso Código Civil tem duas regras claras sobre isso. A primeira é o 422, que diz claramente que os contratantes devem executar o contrato de boa-fé, e aqui eu tenho, então, a incidência da boa-fé objetiva na sua concepção
germânica, que foi a que nós recepcionamos no Código Civil 2002, que não é a ideia de reforço ao pactuado, porque a gente também ouviu bastante na pandemia muitas pessoas falarem: mas os contratos têm que ser cumpridos de boa-fé, a boa-fé exige isso, né? A observância do pacto. Isso é a concepção francesa de boa-fé, que sempre teve o significado de reforço do pactuado. A concepção germânica, ela tem os significados, os alemães dizem que tem 2 comandos básicos que formam o núcleo, digamos assim, o núcleo duro da boa-fé objetiva. Primeiro, agir com retidão e lealdade, e segundo, ter consideração pelos interesses da contraparte. São essas 2 noções elementares que vão guiar a aplicação da boa-fé em todas as suas formas de manifestação, seja na sua função criadora de deveres laterais, seja na sua função restritiva ao exercício das posições jurídicas, né, do abuso do direito, seja como interpretação contratual, vetor de interpretação contratual. E, como eu falei, o problema da alteração, a meu ver, se coloca, é um problema de interpretação contratual, e nós temos lá a cláusula o artigo 113, em que a boa-fé está lá consagrada como cânone máximo interpretativo e integrativo do negócio jurídico, lá no caput do artigo 113. Dito de uma forma muito clara, e isso não foi mexido sequer pela Lei de Liberdade Econômica, e nem poderia ter sido, né, porque a boa-fé é princípio estruturante do Código Civil, não só do Código Civil, mas se a gente for pensar a importância que a boa-fé objetiva tem no direito societário, no direito processual civil, né, no direito público, na relação entre particular e administração pública. Ou seja, a boa-fé é um princípio estruturante de todo o direito. Então, obviamente, que a Lei de Liberdade Econômica não poderia ter mexido nisso. E, se é verdade que os contratos, os negócios jurídicos têm que ser, interpretados conforme a boa-fé e os usos do tráfico, né, como dizia o Pontes de Miranda, os usos do comércio, a grande verdade é que, enquanto as partes podem afastar os usos e costumes, elas não podem afastar a boa-fé. E isso mostra a posição central da boa-fé na hora da interpretação contratual. Então, a gente tem ouvido muitos discursos no sentido de afastar a boa-fé nesse momento. A boa-fé foi banalizada, foi aplicada como varinha de condão, sem fundamentação. Tudo isso pode ser verdade, mas isso é um convite para a doutrina refletir e estudar cientificamente o que é boa-fé objetiva, quais são as suas funções, quais são os institutos que se desenvolveram a partir dela. E não para a gente pegar e jogar no lixo a boa-fé, né? Como algumas vozes têm defendido. Vamos deixar a boa-fé fora disso. Veja, mas como que eu vou deixar a boa-fé de fora da relação obrigacional, da interpretação contratual? Isso é impossível, né? Então, quando nós analisamos a boa-fé, a gente vai ver que a boa-fé é uma árvore frondosa que deu muitos frutos. A partir dela, os alemães desenvolveram a teoria da confiança, que produziu institutos jurídicos fantásticos que nós aplicamos no direito brasileiro, embora eles não estejam positivados. Quando eu falo, por exemplo, da obrigação como processo, que Clóvis do Couto e Silva trouxe da Alemanha para cá com base na teoria de Larens, na teoria de Sieber, né? Ela não está positivada e, no entanto, ninguém mais duvida de que seja correto. Responsabilidade pré-contratual, pós-contratual, violação positiva do contrato, quebra da base do negócio jurídico, outra teoria importantíssima desenvolvida a partir da boa-fé objetiva. Isso é um dado histórico, né? Não é que está documentado. Não tem como eu pensar nesses institutos, principalmente na quebra da base do negócio, sem falar da boa-fé. Separar a quebra da base do negócio da boa-fé é querer separar o fruto da sua árvore. E isso não dá para ser feito, né? Então, a boa-fé objetiva, quando a gente vai analisar,
o problema da alteração das circunstâncias foi a boa-fé objetiva, que lá no início do século passado, logo depois da Primeira Guerra Mundial, foi com base na boa-fé objetiva que a jurisprudência alemã aplicou a teoria da base do negócio jurídico, que já estava em desenvolvimento, digamos assim, lá na doutrina alemã. Basta a gente lembrar que a teoria da base, ela vem, na verdade, historicamente mesmo, ela vem já da teoria canônica da cláusula rebus sic stantibus, dos canonistas. Mas ela foi abandonada, essa teoria caiu no esquecimento durante um longo período, até que o Windscheid, na Alemanha, desenvolveu a teoria da pressuposição, que foi aperfeiçoada, digamos assim, pelo Paul Ortmann, criando a teoria da base subjetiva do negócio, e, em seguida, Lawrence veio e sintetizou, digamos assim, a teoria, demonstrando que tanto existe uma base subjetiva, mas também objetiva, né? Mas isso eu quero só falar para vocês, para mostrar que isso foi feito com base na boa-fé. Por quê? Não existe nada mais desleal do que o contratante exigir do outro o cumprimento do contrato a ferro e fogo, nos termos em que ele foi celebrado, quando acontecimentos posteriores que não foram previstos pelas partes lá na celebração desequilibraram o contrato, tornaram o cumprimento do contrato extremamente difícil. A ideia da teoria da base do negócio, pessoal, embora ela seja muito desconhecida, assim, de certa forma, não foi muito estudada ainda aqui no Brasil, né? Mas ela parte de uma ideia muito simples e muito apegada à realidade dos fatos. O que diz a teoria da base? Olha, todo mundo, quando vai celebrar um contrato, você parte de determinados pressupostos, de determinadas circunstâncias econômicas, sociais, políticas, às vezes até legislativas. Você parte desses pressupostos que você imagina que, se eles não vão ficar imutáveis, porque, obviamente, a vida é dinâmica e se a relação obrigacional, como já ensinou Clóvis do Couto Silva, é um processo direcionado a um determinado fim, obviamente que o contrato também é, né? Então, ninguém pode imaginar que as circunstâncias vão ficar estáticas, mas as circunstâncias elas vão variar dentro de um determinado quadro, né? De determinadas medidas. Ela tem que ter uma certa estabilidade para que lá na frente eu cumpra o contrato tal como acordado. Se ocorrem eventos extraordinários que não foram previstos pelas partes no momento da celebração, no momento em que elas fazem aquela distribuição dos riscos, e esses acontecimentos tornam extremamente difícil o cumprimento do contrato, né? De forma que o juiz, analisando todas as circunstâncias do caso concreto, vendo a distribuição dos riscos contratuais, ele possa concluir, bem, de fato, realmente, se as partes tivessem previsto esse evento, elas não teriam celebrado o contrato, ou então elas teriam celebrado o contrato de outra forma. Elas teriam celebrado o contrato com outras condições, com outros termos, né? Nesse caso, em que fica evidente que as partes não tinham como prever e não previram esse evento, e isso tornou extremamente difícil, o juiz deve readaptar o contrato. Isso é uma exigência da boa-fé, desse dever de ter consideração pelos interesses do outro. Porque, veja, aqui o credor tem que ter consideração pelos interesses do devedor. O devedor está numa situação extremamente difícil, extraordinária de cumprir, mas não é porque ele está com problema de dificuldade subjetiva. O João perdeu o emprego e não tem como pagar o aluguel. Não se trata disso. Aqui são situações em que o João está com dificuldade por fatores externos à esfera de risco e à esfera de responsabilidade dele, né? E no caso da pandemia de Covid-19, não é só o João, mas são inúmeros devedores, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, nós não estamos numa situação
como a gente estaria se em 2018 o João perdesse o emprego e estivesse com dificuldade de pagar o aluguel. Ou como se o João, por exemplo, dono de uma loja no shopping center, em 2018, o negócio dele não tivesse andado bem como ele imaginou e tivesse com dificuldades. A situação aqui é outra, né? E vejam, olha que interessante. Muito se tem falado no dever de renegociar. Mas o dever de renegociar, ele nasceu aonde? Ele nasceu no âmbito da teoria da quebra da base do negócio jurídico. O registro mais antigo, professor Paulo Lobo, que eu tenho do dever de renegociar, é da década de 30, final da década de 30, início da década de 40, lá na Alemanha. Naquela época, nós estávamos em pleno nacionalsocialismo, né? E haviam alguns projetos de reforma do Código Civil alemão. E um desses projetos, um não, mas vários, né? Eu acho que 2 ou 3 projetos, eu me recordo bem de já ter pesquisado sobre isso. Um deles foi proposto pelo Larens. E naquela época, o Larens sugeria que o legislador consagrasse expressamente a possibilidade de revisão contratual, porque o Código Civil alemão também não tinha a versão de 1900, como não tinha o Código Civil francês, como não teve o Código Civil Bevilacqua, não tinha nenhuma possibilidade de revisão contratual prevista expressamente. E a razão era muito simples, porque se partia do princípio de que o contrato tinha que ser cumprido, tal como celebrado, e só poderia ser modificado pelas partes, né? Então, na década de 30, 40, a teoria da base já estava, de certa forma, estabelecida na doutrina alemã e já se discutia se não haveria um dever do contratante, da contraparte, de colaborar para a readaptação do contrato. Então, Larentz, quando fez o projeto de reforma do Código Civil alemão, lá na década de 40, ele colocou no dispositivo, dizendo que se houvesse alterações graves das circunstâncias, o juiz poderia intervir e que ele estabeleceu um dever do outro contratante, do credor no caso, né? O dever dele colaborar para a readaptação do contrato. Com base em quê? Com base na boa-fé, nesse dever de lealdade, mas principalmente no dever de ter consideração pelos interesses do outro, né? Então, a ideia do dever de renegociar não é uma ideia recente. Ela foi recentemente positivada em alguns diplomas internacionais de soft law, alguns princípios, como o do Nidroit, né? No quadro comum de referência, né? do direito europeu, em alguns códigos civis mais recentes. Mas esse, na verdade, é uma discussão muito antiga lá na Alemanha, muito antiga, e que nasceu aonde? Nasceu exatamente no âmbito da teoria da quebra da base. Agora vejam, se eu admito que a boa-fé objetiva impõe um dever de renegociar, eu tenho que, logicamente, como antecedente, admitir o quê? Que a boa-fé exige a readaptação do contrato. Porque se ela exige que eu renegocie, óbvio que ela exige que eu revise o contrato, né? E, no entanto, é uma incoerência enorme eu defender o dever de renegociar e ser contra a teoria da base do negócio. Porque o dever de renegociar nasceu dentro da teoria da quebra da base do negócio jurídico, né? Então, esse estudo histórico que eu acho importante a gente fazer, porque mostra algumas incoerências, né? E se tem falado muito no dever de renegociar, como se o dever de renegociar fosse a tábua de salvação para todos os problemas agora da pandemia. E eu acho que não é. Eu acho que ele é extremamente necessário, é o caminho ideal, obviamente, ninguém nega isso, né? Mas ele não soluciona o problema. Porque, vejam, se as partes sentarem, negociarem durante meses, tentando reaver o contrato,
e não chegarem a acordo nenhum, o contrato continua desequilibrado. Não é o dever de renegociar que vai solucionar o problema agora da revisão contratual. O que soluciona realmente o problema é a gente entender a teoria da revisão que nós queremos adotar no nosso Código Civil, né? E nós vimos que o legislador de 2002, na minha opinião, ele tentou disciplinar esse problema da alteração das circunstâncias, tanto é que ele criou 2 dispositivos. O primeiro, do 317, consagra aquela hipótese clássica lá de 1918 da guerra, que foi justamente a variação do valor da prestação por alta inflacionária, por desvalorização da moeda, né? Isso o legislador disciplinou no 317. Alguns doutrinadores fazem uma interpretação muito restritiva e literal do 317, dizendo o seguinte: olha, na verdade, lá o legislador só queria disciplinar o problema da correção monetária. Eu acho até que o professor Paulo Lobo já explicou isso, que não é bem verdade, né? E quando a gente vai olhar lá no anteprojeto, nós temos lá o primeiro dispositivo, que hoje é o 317, ele tinha o número 315, no projeto de lei 634 de 1975. E esse dispositivo começava assim, ó, quando, pela desvalorização da moeda, ocorrer desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento da sua execução, o juiz poderá corrigi-lo e continua. Veja, ele estava falando de desvalorização monetária. E aí, lá na tramitação da Câmara, houve uma discussão, se quis colocar a correção monetária, teve até proposta para tirar por completo o dispositivo, e o senador Josafá Marinho, né, se posicionou contrário à exclusão do dispositivo, dizendo o seguinte, citando o Miguel Reale, dizendo o seguinte: olha, não podemos tirar esse dispositivo, porque, na verdade, como coloca bem o professor Miguel Reale, a desvalorização da moeda é apenas uma hipótese que pode legitimar a revisão contratual. Né? Mas se nós pensarmos, além da hipótese de desvalorização da moeda, nós temos o aumento excessivo da prestação, nós temos a excessiva dificuldade de prestar, nós temos a situação, por exemplo, da frustração do fim do contrato. O que é a frustração do fim do contrato? É uma alteração posterior das circunstâncias, acontecimentos imprevisíveis surgiram e esvaziaram totalmente o fim último do contrato. A teoria da base do negócio jurídico, ela tem a vantagem de que ela consegue englobar todas essas diversas hipóteses, porque ela é uma teoria muito analítica e ampla, que consagra todas essas figuras. Então, no 317, a intenção do legislador, a meu ver, foi muito clara. Ele deixou claro, registrado lá no material histórico, né, que a hipótese do 317 era só uma hipótese da revisão contratual. Aí, a meu ver, ele veio lá de novo no 478, positivando mais outro grupo de casos, digamos assim, como gosto de falar os alemães, né, que foi exatamente o do aumento do valor da prestação. Só que nós temos que fazer essa interpretação histórica para a gente ver que o legislador claramente quis criar um regime amplo de revisão contratual. Mas, a meu ver, ele foi, de certa forma, não foi muito bem sucedido, porque essa teoria da onerosidade excessiva, ela é uma teoria muito problemática, que nós importamos da Itália, literalmente traduzimos um dispositivo do Código Civil italiano, e que hoje ela está sendo duramente criticada lá na própria Itália, né? Tem uns artigos recentes do professor Francesco Macário, professor de Roma, onde ele critica duramente a teoria da onerosidade excessiva, porque ela nem se apegou
à teoria francesa da imprevisão e nem se apegou fielmente à teoria da base do negócio, criou um monstrengo, né, que nós agravamos, exigindo, colocando esse requisito da extrema vantagem para a contraparte, e o que é pior, ela conduz a um resultado extremamente desarmônico com a autonomia privada e com o princípio da conservação dos negócios. Por quê? Porque ela conduz à extinção do contrato. E essa tem sido uma grave crítica lá na Itália agora, diante da pandemia, o único dispositivo que eles têm para aplicar é a onerosidade excessiva, que conduz aqui à revisão? Não, conduz à extinção dos contratos. E a teoria está sendo duramente aplicada. Então, veja, nós não podemos ficar aqui, em 2021, repetindo uma teoria duramente criticada, e a gente repete essa teoria antiga para evitar, impedir a revisão dos contratos diante de um evento absolutamente inesperado, como foi a pandemia. Porque, como a doutrina alemã também coloca de uma forma muito clara, o evento extraordinário ele precisa ter um mínimo de previsibilidade para as partes, porque senão, gente, nada vai ser imprevisível. Porque Hollywood acaba com todas as nossas possibilidades. Um cometa pode cair na Terra, extraterrestres podem invadir o planeta, Terra, tudo já está previsto, né? Se a gente for pensar, quem é que nunca pensou numa pandemia mundial que dizimasse a população? Então, se for assim, os artistas esvaziam qualquer revisão contratual. Mas, obviamente, que não pode ser dessa forma. Tem que ser, no caso concreto, ver se naquele momento histórico aquele evento realmente era imprevisível, objetivamente imprevisível para os contratantes. Então, eu acho que a gente tem que discutir a teoria da base do negócio sem nenhum tipo de preconceito, né? Sem nenhum tipo de aversão. Temos que discutir cientificamente a teoria da base, que ela é perfeitamente aplicável no nosso código, está lá. Nós temos tanto o 422 para fundamentar, como nós temos o 113. Muita gente diz assim, Karina, mas acontece que a teoria da base não está prevista no código. É verdade, o legislador não previu expressamente. Mas o legislador previu expressamente a obrigação como processo? O legislador previu expressamente a violação positiva do contrato? O legislador previu expressamente a impossibilidade temporária, e por isso nós não vamos aplicar? Temos que aplicar. Mas acontece que qual é o dispositivo? O dispositivo só pode ser o fundamento da teoria, que é a boa-fé objetiva. Vejam que os alemães, em 1900, na verdade, logo depois da Segunda Guerra, nós estamos em 1918, foram quando surgiram as primeiras decisões, o que os alemães tinham lá de dispositivo? Os alemães só tinham o parágrafo 422 do Código Civil Alemão, do BGB, que diz apenas o seguinte, olha, o devedor deve cumprir a prestação de boa-fé observando os usos do tráfico. Só isso. O dispositivo não diz mais nada. Se a gente for analisar, é um dispositivo que não tem abertura semântica nenhuma para você fazer uma interpretação mais ampla dele. E, no entanto, a doutrina alemã viu ali uma cláusula geral, construiu toda a teoria da confiança, dos deveres laterais, dos deveres anexos, né? Que nós recepcionamos isso como uma modernização do direito das obrigações, que de fato foi, né? Mas a partir de quê? De um parágrafozinho tosco, né? Muito estreitamente redigido. E quem diz isso nem sou eu, é o Larentz, que coloca isso, então eu só estou repetindo. E vejam, nós temos 3 cláusulas gerais da boa-fé. 422, na sua função criadora de deveres anexos, mas também receptora
de vários institutos, né? Nós temos o 113, boa-fé, como parâmetro interpretativo máximo para o negócio, porque, embora a Lei de Liberdade Econômica tenha vindo dizer que a revisão judicial é excepcional, isso nada tem de novo, porque desde 1900, desde Winscheid, ele já dizia que a revisão, obviamente, a regra é contrato tem que ser cumprido, tal como foi celebrado. Excepcionalmente, tem que ser revisado. Que a revisão tem que ser o mínimo possível, o princípio da intervenção mínima, né? Nada há de novo, porque o juiz só vai se limitar a intervir naquilo que for estritamente necessário para readaptar. Ele não vai sair mexendo no contrato, reformulando o contrato, trocando garantias ou sei lá o quê, né? Ele só tem que fazer uma intervenção mínima mesmo. Então, a Lei de Liberdade Econômica, na verdade, não disse nada de novo. Agora, o espírito da lei foi tentar vetar, a meu ver, uma revisão contratual apegada ao Pacta Sunt Servanda, só que o problema é que o nosso código já superou isso em 2002. Né? Já superou isso em 2002. Então, nós temos essas cláusulas gerais e, em pleno século XXI, nós não sabemos como usar. Nós dizemos que afastamos a teoria da base ao argumento de que não está positivada. Ué, mas desde quando os outros... A impossibilidade, por exemplo. A impossibilidade, vamos dar o exemplo da impossibilidade temporária, que está sendo muito chamada, né? Muito caracterizada agora na época da pandemia. E a impossibilidade temporária está positivada em algum dispositivo? Nenhum. E nós não aplicamos? Nós não nos socorremos da doutrina portuguesa para aplicar? Por que não podemos aplicar a teoria da base? A meu ver, é um ranço em pleno século XXI de intervir no contrato, apegado à ideia de pacta sunt servanda. Vejam, eu não estou aqui defendendo que os contratos não têm que ser cumpridos, não. Eu estou dizendo como essa que nós estamos vivendo, os contratos precisam ser readaptados. Porque se não for agora, vai ser quando? Né? Vai ser quando? Quando a gente tiver invasão de aliens na Terra? Porque só falta isso, porque nós temos aí uma pandemia. E eu confesso que eu fico surpresa de ouvir a doutrina civilista majoritária, ou não vou falar majoritária, mas eu vou dizer importantes vozes da doutrina civilista, se posicionar de forma contrária à revisão contratual, se posicionar de forma contrária à aplicação da teoria da base. Porque, vejam, só para finalizar, e eu já vou me encaminhar para o final, para a gente abrir o debate, Marcos, mas um dos argumentos, a gente tem que desfazer alguns mitos em relação à teoria da base. Um dos mitos é a teoria da base objetiva só foi consagrada no Código de Defesa do Consumidor. E eu peço a máxima venha para discordar, porque a teoria que tem no Código de Defesa do Consumidor é uma teoria objetiva de revisão contratual, mas ela não é a teoria da base objetiva do negócio. Isso fica bem claro quando a gente analisa os pressupostos da teoria que estão consagrados no parágrafo 313 do Código Civil Alemão, do BGB. Lá diz claramente, vejam, quando ocorrerem eventos imprevisíveis que alterarem a base do negócio, né, que as partes não tenham previsto, nem poderiam prever esses eventos, e tornar extremamente difícil o cumprimento do contrato, aí o juiz pode intervir. Veja, a imprevisibilidade ela não é um elemento dispensável da teoria da base. Acontece que na teoria da base ele é analisado no momento em que o juiz vai verificar, no caso concreto, como as partes distribuíram os riscos contratuais. Né? Ele não tem aquele caráter preponderante da teoria francesa. Mas, em regra, lá na Alemanha, os autores dizem, vejam,
Se o evento era previsível e as partes nada regularam, então elas assumiram o risco desse evento acontecer. Só que esse risco tem que ser avaliado realmente no caso concreto. Ver realmente se naquela situação era possível, de fato, a previsão desse evento e suas consequências. Porque não é o evento em si. Porque inflação pode ocorrer, alta do dólar pode ocorrer, né? Queda da bolsa pode ocorrer, guerra pode ocorrer. Mas o problema são os efeitos, de fato, que esse evento provoca. Isso é que tem que ser imprevisível, incalculável, né? Isso para o Código de Defesa do Consumidor é irrelevante. A rigor, se eu estiver errado, o senhor me corrija, professor Paulo Lobo, mas eu acho até que o senhor colocou, se eu não me engano, em algum momento, que para o CDC, não importa se o evento é extraordinário ou imprevisível, né? O que importa de fato, a onerosidade da prestação. Então, veja, a teoria do CDC é uma teoria objetivada, eu concordo 100%, mas ela não é a teoria da base do negócio. Então, esse é o primeiro mito que a gente tem que desfazer aqui no Brasil, principalmente a jurisprudência do STJ, que nega a aplicação da teoria da base porque acha que ela só foi positivada no CDC e não quer aplicar extensivamente o CDC às relações particulares, privadas, e que eu acho correto, mas, infelizmente, a teoria da base não está lá, né? Então, esse é um mito que a gente precisa desfazer. Para isso, a gente tem que estudar, discutir a teoria da base, os pressupostos, né, de fato, para a gente ver que ela não é nada demais, ela é uma teoria extremamente simples, é muito calcada na realidade dos fatos e que ela diz uma coisa muito simples, de certa forma. Veja, em regra, os contratos têm que ser cumpridos, mas em situações excepcionais, pode haver a revisão, né? Então, eu queria, na verdade, trazer essas reflexões mais críticas para vocês, porque eu acho que as vozes estão muito contrárias à revisão contratual e isso não deixa de ser surpreendente, porque se a gente for olhar, a França reformou o Código Civil parcialmente em 2016. E uma das alterações mais festejadas como inovadoras do Código Civil foi justamente o quê? A possibilidade de revisão contratual lá no artigo 1195 do Código Civil francês. E nesse ponto, os estudos mostram que o direito francês deu um certo passo de aproximação em direção ao direito alemão. Porque a gente sabe que o direito francês era totalmente avesso à revisão contratual. Então, vejam, até a França, que é do direito continental o mais avesso à revisão contratual, deu um passo no sentido de admitir, em casos excepcionais, a revisão do contrato. Como é que nós, aqui no Brasil, que temos 3 cláusulas da boa-fé, que já reformamos o nosso código, mudamos nosso entendimento lá em 2002, como é que agora, em 2020, a gente vai lá no direito francês de 1918? Isso é uma incoerência, né? Então, eu gostaria de lançar essas provocações, reflexões, e ouvir a opinião de vocês sobre isso, porque eu acho que o direito realmente só evolui se a gente tiver debates, divergências e opiniões contrárias, senão a gente vai ficar na mesmice de sempre, né? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Marcos, professor Paulo Lobo, dizer da minha grande alegria, satisfação de estar aqui com vocês hoje, nesse dia tão especial. Muito obrigada. Obrigado a você, Karina. Fiz várias anotações aqui. Eu acho que a gente tem muito que pensar sobre o que você traz de reflexão. Eu vou dar prosseguimento ao nosso trabalho, vou chamar o professor Paulo para fazer as considerações dele, enquanto eu continuo controlando aqui a lista dos inscritos para as intervenções. Professor Paulo, a palavra é sua. Só o microfone, professor. Desculpem. Nós estamos encerrando as nossas atividades acadêmicas do grupo de pesquisa
constitucionalização das relações privadas, que abriga com chave de ouro, com esta exposição da professora Carina Fritz. E eu eu digo isso com muita ênfase, com chave de ouro, efetivamente. Não sei se é porque eu concordo com tudo que ela expôs. Eu já escrevi sobre isso, e os meus escritos correspondem. Enquanto ela falava, eu estava conferindo o que eu tinha escrito na última edição do meu livro de Direito dos Contratos. Não é? E esse tema, para mim, é muito caro, porque quando eu iniciei as minhas atividades docentes e de pesquisa no PPGD da UFPR em 1996, um dos primeiros temas que eu procurei desenvolver com os meus alunos, doutorandos e mestrandos, foi justamente a mudança de circunstâncias. E vários trabalhos, teses e dissertações foram escritas no programa da UFPE, versando sobre esse tema. E também aquilo que foi o mainstream da exposição da Carina, a importância do princípio da boa-fé objetiva para lastrear a revisão contratual. Isso também foi objeto de muita discussão entre nós, o grupo de pesquisa, com trabalhos. Aqui eu estou vendo que vários escreveram sobre isso. Eu vou terminar esquecendo, mas boa parte dos membros do grupo escreveu sobre isso, e ultimamente publicamos um livro específico sobre a boa-fé objetiva, com contribuição de todo o grupo, de forma que são dois temas muito caros para nós, para a nossa, e por isso a importância da exposição da professora Carina Fritz. O Código Civil de 2002 tem sustentado isso sempre. Ele não adotou a teoria da imprevisão. Ele está muito mais próximo da teoria da base objetiva do negócio, muito mais próximo. Inclusive, no artigo 478, apesar de ser ele se traduzir num hibridismo disfuncional, tá? O que a professora Carina chamou até de monstrengo, mas cabe-nos, como doutrina, promover uma interpretação consequente e uma interpretação que possa traduzir sentido no ordenamento jurídico e do sistema jurídico, principalmente, incluindo aí a doutrina, sem nos atermos à literalidade do que ali se fez e do que ali se disse. Como sabemos, o Bismarck dizia que, se soubéssemos como as leis são feitas, nós não as obedeceríamos, da mesma forma como não comeríamos as salsichas, né? Se soubéssemos de que forma elas são feitas. Porque elas resultam de composições de interesses divergentes. É assim no sistema democrático ou da própria produção legislativa, não? Conflitos, embates de interesses, às vezes absolutamente divergentes, e resultam em situações desse tipo. Cabe-nos, portanto, dar um sentido que faça sentido a esses dispositivos do Código Civil. O artigo 317 ele parece ser muito mais aderente dessa orientação, que me parece que faz sentido no direito brasileiro, do que mesmo o artigo 427. Mas tanto o artigo 317 quanto o 478 do Código Civil, que trata da onerosidade excessiva, e o artigo 6º, inciso 5º do CDC, eles não podem ser interpretados isoladamente. Tem que haver uma interpretação harmônica
Não há possibilidade de separarmos, afinal, todos integram o sistema jurídico brasileiro. E, portanto, não há possibilidade de pensarmos o artigo 478 como e darmos uma interpretação a ele como excludente da revisão judicial. A meu ver, a imprevisão no direito brasileiro, no sistema jurídico brasileiro, há entendido também o que se construiu doutrinariamente, jurisprudencialmente e legislativamente, a imprevisão não é requisito substancial para a revisão judicial em virtude de mudança de circunstâncias. Ele é acidental, a imprevisão. É um requisito, portanto, meramente acidental. A imprevisão, portanto, tanto no artigo 317, a referência feita no 317 quanto no 478, ela deve ser, a referência, a alusão deve ser relativizada. Pois o evento, ele pode ser previsível, mas o imprevisível, o grau de onerosidade. Assim, é absolutamente insustentável o que se procurou a REGET 14010, que ainda enquanto estava em projeto, eu me pus contrário em várias, não só aqui no grupo, mas fora, quando me chamaram a emitir opinião sobre isso, foi vetado. Uma das boas coisas que o Bolsonaro fez na vida foi vetar esse artigo 7, e ele foi refeito, né? Foi reafirmado com a derrubada do veto, mas essa lei toda já desapareceu, como bem a professora Karina se referiu, no artigo 30, após o dia 30 de outubro, porque perdeu a vigência, e esse dispositivo também perdeu a vigência. Mas é um artigo absolutamente insustentável, ele era absolutamente insustentável. Por exemplo, quando ele se referia, o artigo 7º, que não se caracterizaria em previsão, como se a previsão fosse substância para a revisão contratual, em virtude da mudança de circunstâncias, quando houvesse determinados eventos, como a inflação, a mudança cambial. Ora, a inflação é um evento constante, porém, ninguém pode assegurar eventuais picos de inflação, porque eles são absolutamente imprevisíveis. Da mesma forma, uma mudança cambial é algo que não se pode antever, como aconteceu em 1999, com a mudança cambial que houve e que tornou contratos que estavam, que eram corrigidos, por exemplo, os contratos de aquisição de automóveis corrigidos pelo dólar, absolutamente impagáveis. Eu me lembro a época que no meu escritório fui procurado por clientes que chegavam: doutor, eu estou com um carro aqui fora, eu quero devolver, e o banco não quer receber. Eu não quero receber nada do que eu já paguei, mas eu não tenho condições de pagar mais. Porque um deles me chamou a atenção, ele iria pagar 7 vezes o preço do carro à vista, se tivesse de pagar em virtude da mudança cambial. Ora, foi um desserviço o que se fez com essa proposta impensada, desarrazoada, traduzindo, em grande medida, a ideologia que ouvimos tantas vezes, de respeito aos contratos editados pelo poder contratual dominante, hegemônico, principalmente quando oriundo de multinacionais, de empresas poderosas, que chegam ao Brasil
e achando que pode nos assustar, dizendo respeita os contratos, senão não invisto no teu país. E respeitar o contrato é impor o contrato, um regulamento contratual absolutamente desequilibrado, num interesse exclusivo e, em grande medida, privilegiando esses interesses de quem desses contratantes com poder negocial dominante. A Ponte de Miranda chamava a teoria da imprevisão de ressonâncias atécnicas, de discussões doutrinárias estrangeiras. Ou seja, foi uma recepção mal feita, mal pensada no Brasil da teoria da imprevisão. E vejam só vocês, a professora Karina fez referência à Lei Fayot, quando ela brincou e disse a nossa Lei Fayot caiu, que foi a Lei 14.010. Pois bem, a Lei Fayot, que é referida por todos os que sustentam a teoria da imprevisão. Essa Lei Fayot é de 21 de janeiro de 1918, na França. O curioso é que, se você for ler a lei de fio a pavio, em momento algum ela se refere à imprevisão. A lei, em momento algum, faz referência à imprevisão. O contrário, o artigo 2º, que é o artigo central, que estabelece o modo de admissibilidade da revisão do contrato em virtude do estado de guerra, porque a Lei Fayot ela produziu seus efeitos ela estabeleceu que produziria seus efeitos até 3 meses após o encerramento das hostilidades do estado de guerra. A Lei Fayot, o artigo 2º, veja só, ela permite a resolução do contrato, ela permitia, né? A resolução do contrato se, em razão do estado de guerra, houvesse encargos que causassem prejuízos que ultrapassassem, e muito, essa até a expressão da lei, ao causasse prejuízo, e muito, as previsões razoavelmente feitas à época da convenção. Ponto. Ora, esta lei, professora Karina, se parece muito mais com o que década de 30, sobretudo na Alemanha, da teoria da base objetiva do negócio. Não tem nada a ver esse dispositivo com imprevisão. Ele desmente a ideia de imprevisão. Esse artigo 2º da Lei Fayot. E ainda, a Lei Fayot e outros dispositivos dela, ela aludiu à revisão do contrato, porque ela previu a possibilidade da resolução do contrato diante desses eventos, mas adiante ela admite a revisão do contrato e previa a suspensão judicial da execução do contrato. Ou seja, ela municiava, empoderava o juiz, diante de situações em que eles apercebessem que se enquadraria na situação prevista no artigo 2º, de suspender a execução do contrato. E mais, de estabelecer a conciliação, quase de modo obrigatório, de modo a estimular a renegociação. Estava aí, inúcio, o dever de renegociar. Nessa própria Lei Fayot de 1000. Essa Lei Fayot precisa ser relida. E para desmentir esses argumentos correntes, como muito bem demonstrou a professora Karina. A teoria da imprevisão, na verdade, foi uma construção dos civilistas, especialmente civilistas franceses, que são muito conservadores, e que nunca aceitaram as decisões do Conselho de Estado francês durante o período da guerra,
que admitiu a revisão contratual dos contratos administrativos, especialmente de fornecimento de gás, que foi um dos casos famosos, e a Corte de Cassação francesa jamais admitiu mesmo essa tese amenizada, reduzida, distanciada da origem da bela, antiga e bela cláusula rebus sic stantibus, que nunca impôs previsão nem excepcionalidade. Isso foi criação desses juristas civilistas franceses, que reagiram e sempre pondo, acima de tudo, a pacta sunt servanda. Pouco importa que tivesse guerra, que tivesse crise, que tivesse pandemia, mas a sacralidade do contrato está acima de qualquer situação ou de qualquer circunstância. Então, essa como eu disse, é uma criação, portanto, doutrinária, que eu diria, até com risco de exagerar, uma criação doutrinária, ideológica e reacionária para impedir a revisão ou impedir a recepção no século XX da cláusula rebus sic stantibus. O parágrafo 313.1 do BGB, referido pela professora Karina, ele não faz qualquer referência à imprevisão, mas sim a alteração considerável da circunstância. Alteração considerável da circunstância, que as partes tiveram presentes. Olha, veja, a referência principal é o que as partes tiveram presente quando concluíram o contrato. Né? Todo aquele conjunto de circunstâncias. Circunstâncias fáticas, circunstâncias políticas, circunstâncias econômicas, circunstâncias de negócios, circunstâncias até pessoais, né? que pudessem levar à realização, e que levam, e que todas as pessoas se veem diante delas quando firmam um contrato. Essas circunstâncias, portanto, são importantíssimas na sua apreciação, na sua consideração, para a execução do contrato, e não podem ser desqualificadas essas circunstâncias. E o BGB, então, leva em conta essa situação, que é uma situação hipotética, né, de que as partes estiveram presentes no momento da realização do contrato. E, por fim, também, o artigo 313 se refere à partição equivalente do risco, que não pode ser imputado exclusivamente a uma das partes, normalmente a parte mais fraca do contrato. Não é? Outros institutos próximos que eu tenho me dedicado, professora Karine e meus colegas do grupo, além desses referidos pela professora Karine, que são próximos, eles tangenciam essa preocupação muito bem posta por ela, da mudança de circunstâncias, são dois, principalmente. A vantagem superveniente pela mudança de circunstâncias. Porque sempre se trabalha a desvantagem, né? Que é pelo evento superveniente. Mas, às vezes, pode ocorrer vantagens que não puderam ser antecipadas e correram. Por exemplo, num contrato de longo prazo, que envolve aquisição de imóvel, e ninguém poderia antever que o valor daquele imóvel, que tinha um meio de comunicação relativamente precário, vai subir exponencialmente, porque o poder público construiu uma pista dupla, por exemplo, de acesso. E aí o valor do imóvel sobe muito. Esse tema foi discutido no STJ. Eu já vinha pensando e trabalhando ele doutrinariamente, mas há uma decisão do STJ, num caso parecido com esse, em que o STJ, então, ele entendeu que caberia 80% da vantagem para o comprador e 20% para o vendedor. A meu ver, não. Eu acho que ele errou. Sim, essa é uma situação adventícia que não poderia ter sido prevista. Ninguém poderia imaginar, os contratantes, que aquela vantagem viria com o aumento exponencial do valor. Outro tema que conexo a esses
é o que eu tenho denominado de frustração da base do negócio. Frustração da base do negócio. Quando fatos pré-existentes ao contrato, forem diferentes do que se apresentarem na execução. Isso é mais ou menos o que a doutrina anglo-saxônica, especialmente a doutrina inglesa, chama de frustration, né? Uma das hipóteses de frustration, que é esses fatos pré-existentes foram diferentes do que se apresentam na execução. Eu tive a oportunidade de emitir um parecer, num caso que eu pensei muito, estudei muito essa hipótese, e eu apresentei a solução com base nesse instituto que eu desenvolvi, que eu vinha desenvolvendo, da frustração na base do negócio, que foi de uma grande empresa de distribuição de produtos alimentícios, que foi contratada por uma gigante, as duas são gigantes, uma gigante de distribuição de produtos alimentícios e uma gigante de um produto alimentício que queria ingressar no mercado brasileiro. Mas só que o que eles tinham presente como possibilidade de aquisição e de aceitação por parte do disseminado varejo foi rejeitado. Aquele tipo de produto não era bem recebido no Brasil. E eles calcularam mal, tanto um quanto o outro. Então, não houve má fé de ninguém. Só que a empresa produtora quis o cumprimento do contrato de qualquer maneira, sem consideração da impossibilidade quase, não era uma impossibilidade, né? Mas dessa incompatibilidade ou do não preenchimento dessas justas expectativas que ambos tiveram. Então, houve uma frustração da base do negócio. Frustração. Veja, não foi onerosidade excessiva superveniente. É algo diferente, embora próximo. Acho que as referências que a professora Karina fez, por fim, à boa-fé objetiva, que corre paralelo a esses institutos, como ela chamou de princípio estruturante do contrato e de sua interpretação, e concordo plenamente com ela quanto à distinção do direito brasileiro, como muitos de vocês aqui que estão participando desse debate escreveram, inclusive nesse nosso último livro, que já está em segunda, né, Marcos? Segunda ou terceira edição. Ela é muito distinta da concepção francesa, muito distinta, de reforço do pactuado. Ou, o que é pior, do mero apelo retórico, que retira toda a ossatura do princípio, da boa-fé. Acho que, por fim, professora Karina, você trouxe reflexões instigantes na linha do que temos debatido aqui no nosso grupo, né, que desperta o nosso interesse de continuar pensando e investigando, e transmito, então, meus parabéns e muito obrigado por ter nos atendido, e fica aqui o convite para que volte. Marcos, com você. Obrigado, professor Paulo. A gente vai seguir aqui com as reflexões. Temos 3 inscritos, começando com o aniversariante do dia, Marcos, professora Fabiola Lobo. Você vai falar, Karina, lhe dou já a palavra. Para a gente ficar mais perto, vamos fazer isso em bloco, porque aí, quando voltar a palavra para você, você já tem uma ideia do contexto de todo mundo aqui. E peço só mais alguns minutinhos. Mas deixa eu trazer aqui para o destaque a nossa aniversariante, tá? Aproveitando para, mais uma vez, reiterar os votos de feliz aniversário, de muitos anos de vida, com muita saúde. Professora Fabiola, a palavra é sua. Obrigada, Marcos, mais uma vez, por todo esse carinho. Karina, maravilhosa a sua exposição, sensacional, né? E ontem, coincidentemente, eu e o professor Marcos participamos de um curso que montamos
junto aos PPGDs da UFPE e da UFAL, e o tema de ontem foi exatamente contratos imobiliários e vulnerabilidades, né? E foi uma exposição muito bacana, foram 3 expositores top, amigos, né? Professor Herodes Cortiano, professora Aline Valverde e professor Rodrigo. E é muito interessante, e eu resgato exatamente foi a primeira provocação do professor Herodes, na verdade, o que é que o Estado, nesse momento, está entendendo como vulnerável? O que é que ele está enxergando? Né? Porque tudo vai depender da forma de olhar e, consequentemente, de interpretar o direito civil. Porque se nós estivermos atávicos a um direito civil de acordo com o código, o contrato vai ter que ser cumprido. Mas, por outro lado, esse mesmo código traz os princípios sociais do contrato. Ou seja, traz a boa-fé, traz a função social e traz a equivalência material. Como você bem colocou, nós não estamos dizendo que vão ser cumpridos. Claro que eles devem ser cumpridos, mas a forma de interpretá-los, a forma de olhá-los, deve ser efetivamente compatível com a realidade. Você não pode simplesmente aplicar uma situação para uma situação extraordinária, como você bem disse bem no início, que nós não temos exatamente uma estrutura. Então, ou você parte para uma interpretação mais aberta, que é exatamente essa interpretação a partir dos princípios, a partir das cláusulas, ou então você não vai conseguir, você vai ter uma visão engessada e, consequentemente, você vai ter um prejuízo latente para uma pessoa. Então, e ontem essa discussão era exatamente isso, porque para um dos professores, que até onde seria uma impossibilidade subjetiva ou da pessoa, né? Ou seria uma impossibilidade geral, ou seja, qualquer pessoa naquela situação teria que ter direito a uma resolução. Né? Só que, como você diz, não é uma situação localizada. Claro, aqui eu posso estar numa situação melhor do que o meu vizinho, mas é uma situação que não é localizada exclusivamente aqui, nesse momento, é um contexto mundial e que, sem dúvida, precisa ter essa interpretação. E eu gosto muito quando você trouxe essa questão do princípio da cooperação, que é muito caro quando a gente trabalha o Larens, ele trabalha esse princípio de modo muito enfático. O próprio Clóvis do Couto e Silva, a Judite Martins Costa, né, trazem todas essas perspectivas a partir da quebra da base do negócio jurídico, do princípio da boa-fé, o princípio da confiança, o princípio da cooperação, que exatamente a partir da utilização desses princípios você vai chegar a um direito, mas vai chegar a um direito justo, a um direito que você procura, inclusive, garantir uma equidade material das partes, uma equivalência material das partes. Né? E também isso foi muito interessante, por ocasião da minha tese. Um dos componentes da banca é um professor que é da Escola do Direito Civil Contemporâneo. E lá para as tantas, a crítica à forma de interpretação do direito civil constitucional, que o que nós trabalhamos, é que é construído em base de metáforas. Mas numa situação dessa, se você não se valer dos princípios, qual vai ser essa linha? O que é que a gente vai chegar? A gente vai punir uma pessoa que não deu causa. Né? Então, eu só ratifico, isso foi somente para complementar tudo isso, e maravilhosa a sua exposição, e volte sempre. Obrigado, professora Fabíola. Eu já estou trazendo aqui para a tela a Maria Cristina. Eu vou inverter aqui com ela, para poder ela fazer logo as considerações, e depois eu termino. Professora Maria Cristina. Obrigada, Marcos. Parabenizar a professora Karina, né? Foi simplesmente brilhante, instigante o tema. Dizer mais uma vez da minha alegria de estar aqui e de como digamos assim, engrandecedor para todos nós ouvir, depois da exposição,
de Karina, tanto pela professora Fabíola, mas as colocações que ele faz, que nos provoca. E uma fala do professor Paulo, Karina, eu queria lembrar que tem muito a ver com o que você disse, é que em determinadas situações, em virtude dos grupos hegemônicos que existem e que vêm investir aqui no Brasil, muitas vezes o contrato passa a ser um instrumento de tremenda e flagrante injustiça. Então, por mais que nós não queiramos, e eu concordo com você quando você diz assim que nós não queremos desconstruir o pacta sunt servanda do contrato, mas a gente tem que lembrar a ideia do contrato como a questão da necessidade de equilibrar e de que seja um elemento que fomente a justiça contratual, que antes, ela, na época do liberalismo, era completamente já, digamos assim, posta à autonomia privada e se imaginava se duas pessoas estavam contratando ali, o que sairia dali seria justo. Mas hoje, a partir de todo o avanço que se teve em relação ao estudo do contrato, a gente não pode mais fechar os olhos para determinadas circunstâncias, determinada aplicação de princípios, a exemplo da boa-fé objetiva, da função social dos contratos, da equivalência material, que dá aso para que a gente possa, sim, revisitar os contratos, nomeadamente quando tiver uma situação de flagrante, digamos assim, quebra do que efetivamente, no início da contratação, era o programado, era o imaginado. E pensar em deixar o contrato intangível, em especial em um país como o nosso, é o mesmo que fortalecer um instrumento de dominação. E só para concluir já, falando a respeito do contrato na questão da pandemia, eu me acosto perfeitamente tanto ao que você falou, quanto ao que o professor Paulo Lobo falou, na necessidade e na possibilidade de se revisitar aquele contrato quando efetivamente existir uma, digamos assim, uma dificuldade excessiva para cumpri-lo. Como aquela situação que o professor Paulo falou da década de 90, em que o valor do contrato, em virtude da inflação que se chegou a um pico, era 7 vezes o valor do automóvel se fosse pago à vista. Então, assim, eu acho que é preciso construir com mais, digamos assim, clareza e sempre defender mais a aplicação desses institutos, sem, digamos assim, querer inovar no sentido de criar novas teorias, mas aplicar o que já existe em relação ao contrato, que para que efetivamente ele seja o pacta sunt servanda, tem que ser necessariamente observadas as circunstâncias e os elementos históricos, sociais e econômicos que vai dar ambiência ao cumprimento desse contrato. Enfim, eram só essas colocações que eu queria dizer e agradecer mais uma vez de estar aqui com vocês. Obrigado, professora Maria Cristina. Karina, a gente teria várias outras considerações. Eu vou tentar resumir algumas das coisas que passaram aqui pelo chat, para poder a gente te devolver a palavra já para as suas respostas e considerações finais. A gente tem muito que refletir em relação a esse assunto, e a grande dificuldade também é pela multiplicidade de situações contratuais distintas. A gente já fez um recorte aqui no início da sua fala. O recorte é trabalhar os contratos no Código Civil e presumidamente paritários. Você foi muito feliz quando começou dizendo que os contratos, a revisão contratual já era um problema antes da pandemia, e a pandemia provavelmente destacou essa situação problemática dos contratos. Eu vou mais além. O nosso código não foi estruturado para pensar na revisão. Em 1975, 76, quando o projeto é feito, a gente vive um momento de não intervenção do judiciário nos contratos, vive um momento liberal. Então, não faria sentido o código fugir à experiência daquele momento. O erro talvez seja termos editado um código mais de 20 anos depois, sem fazer a devida revisão que ele mereceria em relação a esses aspectos, principalmente quando ele vem à tona depois da Constituição. E quando você menciona a alteração das circunstâncias e destaca o 317 e o 478,
o que é que me chama a atenção? É que a gente trabalha o 317 como um momento episódico entre contratar e o momento de pagar, e o 478 como algo que é um ajuste de rumo, uma correção no caminho. Eu ainda tenho algum contrato pela frente e não suporto mais permanecer no contrato nas mesmas bases se ele não for resolvido. E aí a gente começa a discutir aqui que a alternativa a não permitir a revisão é a insolvência. E dentro de uma ideia geral de conservação do contrato, parece que a alternativa a não permitir a revisão não é desejada por ninguém. Até aqui eu acho que a gente tem um consenso e não tenho visto muitas vozes dissonantes em relação a esse assunto. Mas na minha experiência como advogado, eu estou passando por alguns casos interessantes. Pessoas que foram pegas de surpresa em março e que se apressaram em abril e maio e resolveram fazer um ajuste no contrato, imaginando que a pandemia terminava em junho ou terminava em setembro. O próprio legislador brasileiro fez isso. Resolveu colocar uma data para o final da pandemia, como se fosse possível a gente ter uma bola de cristal e prever isso. E aí algumas pessoas estão dizendo o seguinte, olha, o que é que você quer agora? Uma revisão da revisão? O contrato já foi revisto em maio, tá? Mas acontece que o estado de imprevisibilidade, o estado de alteração de circunstâncias permanece. E a gente lida com a alteração de circunstâncias como se fosse uma coisa episódica, ou se fosse uma coisa definitiva. E o que a gente está vendo agora é uma situação diferente. O evento extraordinário pode ser pela ocorrência e o evento extraordinário pode ser pela duração, pela intensidade dele. Ninguém vai conseguir cravar nesse momento quando é que a gente vai sair desse momento específico. E aí o que é que acaba acontecendo? Tem um fator que me incomoda nas discussões sobre revisão contratual, que é o tempo de duração do negócio. A gente vai ter que separar os contratos instantâneos dos contratos de duração. A gente vai ter que levar em consideração que grande parte dos contratos que a gente está falando tem regime de vigência de 1 ano. A contrato de locação é um ponto fora da curva que vai trabalhar 30 meses. Por que eu estou falando isso? Porque nós já vamos em 9 meses quase de pandemia, se a gente for projetar isso até o final do ano. E essa duração da pandemia e dos efeitos parece ser um elemento que precisa ser considerado nos negócios e não vem sendo considerado como deveria, nesse caso específico. E, continuando esse assunto ainda da dificuldade da gente de interpretação, e nesse ponto eu concordo com você, o problema hoje é mais de interpretação e de execução do contrato. A gente não está falando de existência, a gente não está falando de validade, a gente está falando dos efeitos do contrato e na sua execução. Eu quero, para a gente fomentar o debate, ouvir você a respeito de várias soluções que têm sido apresentadas, e entre elas, uma solução que é muito comum de a gente encontrar, que é fazer uma analogia da legislação trabalhista, que permitiu uma redução temporária dos contratos de trabalho e da remuneração em 25% por 3 meses, e se aplicar esse mesmo redutor para contratos envolvendo, por exemplo, profissionais liberais. Você acha que essa analogia com a legislação trabalhista, com as MPs, que foram feitas para combater a crise, e com um número tarifado de meses e de redução quantitativas pré-estabelecida, poderia ser útil para os contratos civis em geral? Queria te ouvir em relação a isso. Quando a gente estuda o nosso RJET, tem uma coisa que vale a pena a gente mencionar, que o RJET reconhece a pandemia em 20 de março, mas ele só entra em vigor no Dia dos Namorados, no dia 12 de junho, mas ele entra em vigor com vetos, e os vetos só são derrubados pelo Congresso no dia 8 de setembro. E a lei já perdeu a vigência em outubro. Então, a gente, quando fala do artigo 7º e do artigo 6º, concordo com o professor Paulo Lobo e subscrevo as críticas ao dispositivo, a gente está falando de um dispositivo que teve vida muito curta. É um dispositivo que, basicamente, permaneceu entre nós por menos de 2 meses. E por que eu estou colocando isso? Será que a gente tem que continuar insistindo, Karina, em a gente ter como ponto de partida para a discussão de revisão os artigos 317 e 478? Ou seria o caso de a gente entender que esses dispositivos foram feitos para condições normais de temperatura e pressão, que a gente vive um momento excepcional, e que para esse momento excepcional a gente estaria diante de uma lacuna, e já que nós estamos diante de uma lacuna, a gente vai tentar preenchê-la utilizando princípios e partindo da boa-fé. Eu acho que a principal resistência que eu encontro quando eu converso com os colegas que estão na linha de frente nos processos de revisão contratual é a resistência a trabalhar com princípios, tá? A opção
primordial de começar toda a discussão e todo o debate a partir de uma regra positivada, ou 317, ou 478, ou do artigo 6º do CDC, dependendo da relação, quando a gente percebe a insuficiência de dispositivos que não foram feitos para o momento que a gente está vivendo. Então, mais do que uma contribuição, eu queria trazer para vocês outros elementos que a gente não conversou aqui. E queria que você, se pudesse, no finalzinho, me desse sua opinião sobre os contratos que foram celebrados durante a pandemia, com cláusula de alocação de riscos, já que a pandemia vem se estendendo e a gente pode passar aí por uma segunda onda, tá? E provavelmente as pessoas que estão celebrando contratos hoje estão imaginando uma vacina para daqui a alguns meses. Mas talvez a vacina da Covid seja igual à vacina da gripe. Ela só imunize para uma cepa específica e a gente precise, daqui a pouco, de uma segunda, de uma terceira vacina para poder fazer frente à doença. E provavelmente quem está contratando esse mês não levou isso em consideração. Será que a gente vai poder aplicar esse mesmo raciocínio? Que a gente está aqui, e basicamente nós conversamos sobre contratos antes da pandemia, que tem consequências de alteração de circunstâncias pós-pandemia. Esse raciocínio também se aplicaria para os contratos celebrados durante a pandemia? E, dizendo isso, eu devolvo a palavra para você, para suas considerações sobre as provocações que foram feitas aqui. Vamos lá, então. Olha, eu já estava aqui impaciente, louca para falar, porque foram tantas provocações, tantas instigações interessantes, colocações interessantes. Eu vou começar, na verdade, pegando uma fala da Maria Cristina. O seguinte, olha, antigamente, a ideia de justiça era a própria ideia do contrato, né? Quem diz contratual diz justo, né? Eu gostaria de começar por aí para dizer o seguinte, veja, a ideia de justiça, de equivalência, de equilíbrio, a gente conhece desde os gregos, desde Aristóteles já trabalhava esses conceitos. E, no entanto, isso foi insuficiente, e a história mostra isso foi insuficiente para garantir a justiça contratual no caso concreto. Foi obrigado que, no início do século XX, a doutrina alemã tenha acrescentado a essa ideia o elemento da ética nos negócios, da eticidade de que falava o Miguel Reale, mas que lá na Alemanha eles falam através da boa-fé, né? Para que se dissesse, olha, é bem verdade, o ordenamento permite a celebração de contratos desequilibrados, não se precisa ter um equilíbrio matemático, mas esse desequilíbrio tem limites. Esses desequilíbrios têm limites, tanto se ele nasce desequilibrado, e aqui nós temos as figuras de lesão, vícios do consentimento, mas também quando esse desequilíbrio acontece depois. E por que eu estou colocando isso? Porque muita gente vem dizendo, deixa a boa-fé para lá, boa-fé não tem papel aqui, não vamos ressuscitar a boa-fé. Eu já ouvi até gente dizendo que não era para ressuscitar a boa-fé, como se algum dia a boa-fé tivesse sido extirpada do Código Civil, né? Não vamos, porque o que justifica a revisão contratual é o equilíbrio, é o princípio do equilíbrio, não é a boa-fé. Mas veja, o princípio do equilíbrio sozinho existe desde os gregos, e, no entanto, ele não foi suficiente para impedir o desequilíbrio de fato contratual. E o direito francês é o exemplo mais clássico disso. O professor Paulo Lobo colocou de uma forma muito clara, lá os contratos tinham que ser cumpridos, ainda quando isso levasse à ruína econômica do devedor. Esse modelo de contrato, essa concepção de contrato, não é a nossa, pelo menos não é mais de acordo com o nosso Código. O Código Civil de 2002 não tolera. Existe uma parte da doutrina que aceita, que gostaria que nós retornássemos para esse liberalismo, para o neoliberalismo, ou seja lá que nome filosófico a gente vai dar. Mas o fato é que o nosso Código Civil ele não tolera esses desequilíbrios dessa forma, né? Então, afastar a boa-fé como fundamento da revisão contratual, eu acho problemático. Primeiro ponto, né?
Já demonstramos que só o equilíbrio contratual não, só o equilíbrio em si, a ideia de justiça, de equivalência, foi insuficiente. Foi necessário ter esse casamento com a ideia da eticidade para que se dissesse assim, olha, basta, agora não dá, né? Agora não dá, tem deveres que têm que ser observados, mesmo quando eles não estão escritos, né? São os deveres laterais que vêm desse mandamento ético de agir com lealdade, mas, sobretudo, ter consideração pelos interesses da contraparte. E quando eu falo em ter consideração, não é andar de mão dada com a contraparte, ser amiguinha, nada disso. É um comando jurídico que vai dizer o seguinte: você pode perseguir seus interesses econômicos, egoísticos, seja lá que nome a gente vá dar, você pode perseguir, mas tem um limite. Isso tem um limite e tem que se respeitar os interesses legítimos da contraparte, ainda quando isso implique um certo sacrifício, autossacrifício do outro contratante, né? E essa ideia, por exemplo, entrou no Brasil através do CDC, dos contratos de consumo, mas ela não nasceu no contrato de consumo, ela nasceu dentro dos contratos comerciais na Idade Média, lá na Alemanha. A boa-fé objetiva se desenvolveu dentro dos contratos comerciais. E a gente escuta com frequência que, por exemplo, a boa-fé não tem eficácia plena nos contratos comerciais, nos contratos empresariais, porque nesses contratos os contratantes estão numa posição de equilíbrio, são igualmente informados. Veja, mas a boa-fé não produz só o dever de informação. A boa-fé exige muitas outras coisas, como cooperação, consideração, dever de proteção, né? Que extrapolam o simples informar. Não é porque as partes são, digamos assim, estão em pé de igualdade informativa que a boa-fé, que se supõe, né, num contrato empresarial, que se a boa-fé não vai incidir. Isso é um mito que a gente precisa desfazer. Então, essa ideia de que só a equivalência, só a ideia do equilíbrio por si só já justificaria, historicamente a gente vê que é errado. Então, eu acho perigosíssimo, Marcos, a gente dispensar esse recurso aos princípios. Eu acho que o nosso sistema de revisão contratual, ele tem uma falha. Ele não tem uma cláusula geral, uma formulação ampla, como tem o Código Civil Alemão agora, no 113, né, no BGB, como tem, por exemplo, o 195 do Código Civil francês, que diz, em linhas gerais, o seguinte: olha, se uma mudança imprevisível das circunstâncias presentes no momento da conclusão do contrato. Vejam, quando a França fala em circunstâncias presentes no momento da conclusão do contrato, nós já estamos aqui, como o professor Paulo Lobo falou, bem colocou, muito próximo da ideia da base do negócio. As circunstâncias é a base do negócio, né? Aí ele vem dizendo, se uma mudança imprevisível das circunstâncias presentes no momento da conclusão do contrato tornar a execução excessivamente onerosa para uma das partes, as partes vão poder, primeiro, requerer a renegociação. Se elas não chegarem a um acordo, ou então se a parte não quiser renegociar, elas entregam o contrato para o juiz e o juiz vai lá e resolve. Ou ele extingue o contrato, ou ele readapta. Mas por que eu estou falando no direito francês? Porque, de fato, como o professor Paulo Lobo colocou, o direito francês está se aproximando, a gente está vendo, e os franceses, os próprios franceses que estão estudando e fazendo direito comparado, por exemplo, lá na Alemanha, eles estão salientando isso. Está havendo uma aproximação da teoria da base, pelo menos no plano teórico. Não sabemos como os tribunais franceses vão aplicar esse dispositivo, principalmente agora, diante da pandemia. Porque, como o professor Paulo falou, a doutrina civilista tradicional francesa é extremamente aversa, conservadora, aversa à revisão contratual. E é muito inacreditável, assim, é surpreendente que a gente vá buscar exatamente numa doutrina arcaica, que já está sendo abandonada no seu próprio país de origem, a gente vai buscar inspiração em pleno século XXI.
Eu tive a oportunidade de ler agora, nesse período de pandemia, uma tese de doutorado que foi escrita por uma francesa lá na Alemanha, belíssima tese, profunda, onde ela diz, por exemplo, que o direito francês teve que mudar de posição, abandonar esse apego ao pacta sunt servanda por pressões internacionais, porque todos os outros países ao redor da França permitiu a revisão contratual e a França estava isolada, né, em querer o cumprimento a ferro e fogo dos contratos, né? Então, eu concordo 100%, e aqui eu já pulo para a fala do professor Paulo Lobo, quando ele trata do artigo 7º do projeto de lei do 14.010, a Lei Anastasia, que realmente foi uma catástrofe, né? Dizer de antemão, em plena pandemia, quando o FMI diz que nós estamos entrando numa recessão que só é equiparável à Grande Depressão de 1929, vem o legislador brasileiro e diz o seguinte: olha, alta inflacionária, desvalorização monetária e até a troca do padrão monetário são eventos previsíveis e não autorizam a revisão contratual. Veja que ele pega os mesmos fatos econômicos que em 1918 justificaram a Lei Fayot, ou seja, a revisão e a extinção dos contratos, e ele nega o efeito. Uma vez eu estava conversando com uma colega francesa e fui explicar isso para ela, e ela disse: vem cá, mas vocês têm uma Lei Fayot às avessas? Porque a nossa Lei Fayot admite que esses eventos são imprevisíveis. Vocês se inspiram na nossa lei e dizem o contrário, que eles são previsíveis e proíbe a revisão, proíbe a extinção do contrato? Como assim? Eu falei: eu também não entendi, né? Mas é essa a lei. Então, eu acho, professor, que eu concordo plenamente com tudo que o senhor colocou em relação à revisão contratual. Eu acho que a teoria da base do negócio ela é extremamente ampla. A gente consegue solucionar a questão da frustração do fim do contrato, né? Nós temos casos de exemplos na Alemanha em que também houve essa supervalorização posterior das circunstâncias, né, que geraram, de certa forma, um benefício para a contraparte, que o tribunal reequilibrou o contrato mesmo assim. Por quê? No fundo, eu estou tratando do fenômeno de uma alteração posterior das circunstâncias. Se a gente pensar, por exemplo, a coroação do rei Eduardo VII, né? O rei ia ser coroado, os donos dos imóveis alugaram as sacadas para assistir o cortejo. Não houve o cortejo porque o rei adoeceu. Vejam, aqui eu tenho o que os alemães chamam de base subjetiva do negócio. Por quê? Porque os dois contratantes partiram do princípio de que iria haver a celebração. O contrato só foi fechado exatamente com o fim específico de propiciar, né, a presença daquele evento, né, a permitir que a parte assistisse à coroação. Tanto o locador como o locatário partiram dessa base. E o que aconteceu? Por um evento imprevisível, a doença do rei, o evento foi cancelado. Aqui também, o interessante é que a teoria da base ela é tão analítica e, ao mesmo tempo, ampla, que eu nem preciso recorrer à doutrina inglesa do frustration para solucionar esse caso. A própria base do negócio já permite, né? Que é muito aquilo, professor, que o senhor fala da frustração da base do negócio. São aquelas expectativas que as partes objetivamente tinham no início da celebração, no momento da celebração do contrato, e que lá na frente se mostrou falsa, se mostrou equivocada, digamos assim. Isso também pode ser abrangido pela teoria da base. Então, vejam, a teoria da base ela é uma teoria muito mais ampla do que a teoria da imprevisão e do que a teoria da onerosidade excessiva. Eu acho, Marcos, que falta no nosso ordenamento uma regra geral de revisão contratual. Eu acho que o 317 consagra uma hipótese
que a hipótese é um grupo de casos, que os alemães dividem em grupos de casos. O grupo de casos da variação no valor da prestação. O exemplo clássico é o decorrente da alta inflacionária, alta do dólar, etc. e tal. Esse é o 317. O 478 é a onerosidade da prestação, quando a prestação se torna mais cara, mais custosa. Eu, ao invés de gastar 5 mil, eu preciso gastar 10 para cumprir aquela prestação. É a onerosidade excessiva. É um outro exemplo de quebra da base do negócio. Mas eles não são os únicos. Então, esses dispositivos precisam ser interpretados sistematicamente à luz da boa-fé do 422 e do 113. Por quê? Porque a boa-fé é uma regra bonitinha que manda as partes serem boazinhas? Não, porque a boa-fé tem 2 comandos concretos. Ela exige um equilíbrio contratual e ela é cânone, regra básica da interpretação do negócio, né? Tem que haver essa interpretação sistemática desses dispositivos. E veja, eu não estou trazendo uma solução, como alguns comentários, algumas pessoas comentam, enfim, opinaram, dizendo, mas é uma solução alienígena. Bem, eu não estou trazendo uma solução alienígena, eu estou trazendo uma solução baseada em dispositivos do Código Civil. É uma solução que eu extraio pela interpretação sistemática e teleológica do próprio código. E aí, nesse ponto, por exemplo, eu acho que a gente não deveria fazer uma analogia com a legislação trabalhista. Eu acho que a gente tem que ter coragem de dizer o seguinte, olha, nós temos um regime insuficiente de revisão contratual, mas nós temos aqui um norte de como interpretar os contratos. E nós vamos aplicar. Porque eu acho essas regras tarifárias de redução de 30%, de 40%, elas são regras muito abstratas, que, no caso concreto, vai causar injustiça material. Pode ser bom para uns, mas para outros não vai ser, né? Para uns vai ser até demais. Pode ser que, no caso concreto, só se precise fazer uma redução de 10%, por exemplo. E aí você já vai beneficiar a parte com 30% adicional. Então, eu acho que essas reduções tarifárias, que foram muito discutidas também na Alemanha, mas que nunca vingou, porque o alemão ele diz o seguinte, olha, gente, o direito não é uma roupa tamanho único que você enfia de cabeça abaixo em todo mundo. Em uns vai ficar perfeita, mas em outros vai ficar curta, em outros vai ficar longa. O direito tem que ser moldado, talhado no caso concreto. Isso causa insegurança? Pode até causar um pouco. Mas veja, a justiça material só se faz no caso concreto. E isso nós já sabemos disso há muito tempo. A gente não tem que ter medo. O que eu acho é que o que aconteceu é que houve uma aplicação desenfreada da boa-fé objetiva no início, logo em seguida a vigência do Código Civil de 2002, também do CDC, uma aplicação ampliativa em demasia do Código de Defesa do Consumidor, embora eu concorde com o professor Paulo Lobo que nós estamos dentro do sistema, né? Mas, em alguns casos, talvez o judiciário tenha aplicado sem a devida fundamentação e causou uma reação contrária, uma onda contrária, né, à boa-fé, contrária à revisão, contrária à função social, enfim, contrária a toda uma interpretação sistemática e principiológica do Código Civil. E essa reação a gente vê claramente nos defensores da lei de liberdade econômica. E não é negando o problema que a gente vai solucionar. Eu acho que a gente tem que fazer aqui a meia-culpa, né, de certa forma, e corrigir os excessos, né? Da fala da Fabíola, eu gostaria de fazer um comentário. Tudo que você falou, Fabíola, da interpretação sistemática, eu acho que é exatamente isso. Nós não podemos ler o 317, o 478 de forma isolada.
se ele se aplicar no caso concreto, houver a subsunção ali, perfeito, ótimo, maravilha. Mas se não for, nós temos que recorrer às regras de interpretação contratual, que é exatamente o 113 da boa-fé, mas também ao 422, porque lá tem um substrato, né, que informa toda a aplicação da boa-fé. Então, não pode se deixar de fazer essa interpretação sistemática. Outra coisa interessante que você falou na tua fala foi em relação à locação, a essa ideia, essa teoria não, vamos dizer, essa proposta, né, de aplicação analógica, por exemplo, do 567, que diz que é um caso, né, em que na locação, se a coisa se deteriorar durante a locação, o locatário vai poder pedir a redução do aluguel, se, enfim, o locador descumprir o dever dele de manter a coisa, né? Essa regra foi proposta uma aplicação analógica para os casos de shopping center, né? Se dizendo o seguinte, olha, durante a pandemia, o locador, o estabelecimento do shopping não está conseguindo cumprir o seu dever de disponibilizar, né, o uso da coisa, de manter a coisa, digamos assim, é como se os poderes do locatário estivessem deteriorados, porque ele não pode usar totalmente a loja, porque a loja está fechada. Qual é o problema que eu acho aqui? Eu acho que entre não revisar e aplicar essa analogia, obviamente que eu sou a favor de aplicar a analogia, mas eu acho que a analogia tecnicamente não cabe nesses casos. Por quê? Porque os suportes fáticos são distintos. Veja, o 567, ele pressupõe, primeiro, deterioração na substância da coisa. Isso não aconteceu no caso concreto. A gente pode interpretar de uma forma bem ampla para dizer que os poderes do locatário foram deteriorados? Eu acho questionável, porque o que, na verdade, se deteriorou não foi o poder do locatário. O que se deteriorou foi a rentabilidade do negócio. E a rentabilidade sempre faz parte do risco do locatário, do dono da loja, né? Segundo pressuposto, o segundo pressuposto que é central no 567 é que o dono do imóvel, o locador, ele descumpra o dever de manutenção e conservação da coisa. Veja, no caso do shopping center, a gente também não pode dizer, a rigor, né, que o estabelecimento do shopping descumpriu esse dever. Porque, primeira coisa, está conservada, e segundo, a loja está fechada contra a vontade do próprio shopping. Ele está nada mais fazendo do que cumprindo uma determinação do poder público. É um evento externo à esfera de risco e à esfera de responsabilidade, de controle do shopping center. Então, eu acho que a analogia não se aplica, né? Não cabe analogia nesse caso. O problema é que a gente tem uma grande dificuldade de dizer vamos aplicar a teoria da base do negócio. E a gente tem que passar num divã do analista primeiro para saber que trauma é esse contra a teoria da base. Será que é medo do desconhecido porque a gente não conhece? Eu quero acreditar que sim. Né? Por isso que eu proponho essa discussão, explicar a teoria, porque assim não faz sentido a gente não querer aplicar a teoria da base. Né? Se nós permitimos ao juiz e à Constituição para buscar nos princípios constitucionais a solução de um caso concreto, como é que eu não vou permitir ao juiz ir para o 422 e ir para o 113 para solucionar o problema da revisão contratual? Isso não é um argumento lógico, né? Mas a gente tem medo de falar na teoria da base. É um medo, assim, um receio, que eu acho que talvez, eu espero, rezo, que tenha a ver mais com o desconhecido do que com uma opinião retrógrada, né? Porque eu acho que isso seria mais problemático em pleno século XXI, quando toda a Europa está avançando no rumo da revisão contratual, e a França é o exemplo cabal disso,
Porque que o direito inglês não faça revisão contratual, isso não é surpresa, porque lá a liberdade contratual é o princípio mais importante. Agora, no continente, no direito continental, que é onde tem as nossas raízes, até a França, que era a única a ovelha negra, a única rebelde, já baixou as armas e disse, tudo bem, vamos consagrar, positivou no Código de Napoleão. E o que nós fazemos? Nós que nesse ponto estamos à frente do direito francês, porque veja, qual foi a grande reforma do direito francês no direito contratual? Positivação da boa-fé, consagração, por exemplo, de institutos como a responsabilidade pré-contratual por rompimento das negociações, possibilidade de deveres anexos, reconhecimento dos deveres anexos nos contratos e revisão contratual. A revisão contratual foi a grande vedete da reforma de 2016. Veja, nesse ponto, com toda honestidade, o direito brasileiro já está muito além do direito francês. E nós agora estamos retroagindo, né? Retrocedendo, perdão. Nós estamos retrocedendo, querendo banalizar a boa-fé, querendo deixar a boa-fé de fora do campo dela. Então, eu acho isso extremamente problemático, né? Marcos, eu acho que os contratos têm que ser revisados, inclusive aqueles que foram celebrados durante a fase da pandemia, porque não tem como os contratantes agora, se nem o Estado, se nem os médicos sanitaristas conseguem dizer quando a pandemia vai acabar definitivamente, né? Quando as lojas vão poder abrir. Veja essa catástrofe lá na Europa agora. Fizeram o lockdown, todo mundo entrou no lockdown, ao contrário daqui, lá todo mundo entrou, digamos assim, a maioria dos países. Tinha multas, inclusive. Na Alemanha teve muita aplicação de multa, mas o pessoal obedeceu. Os estabelecimentos foram fechados. Cumprir o lockdown, ótimo. Agora vamos liberar aos poucos com as medidas de segurança. E o que aconteceu? Quando todo mundo achava que estava voltando ao novo normal, surgiu a bomba da segunda onda de Covid, que obrigou novamente o fechamento dos estabelecimentos comerciais. E a gritaria foi grande, porque hotéis, por exemplo, e cinemas, vou começar aqui pelas salas, pelos empresários, empreendedores de cinemas e teatros. Eles reformaram, ampliaram as salas para poder botar o distanciamento entre as poltronas, colocaram sistemas de ventilação caros nas salas, porque diz que tem que ter a ventilação para evitar o contágio, favorece você estar num ambiente ventilado. Eles gastaram uma fortuna com isso e veio a segunda onda, e o que o governo alemão disse? Vai todo mundo fechar as portas direto, de novo. Foi a maior gritaria, porque eles disseram, mas como assim? Vocês disseram que tinha que ter distanciamento entre as poltronas, vocês disseram que tinha que ter sistema de ventilação especial, tudo isso eu cumpri, e agora vai me mandar fechar? Os hotéis foram a mesma coisa, a mesma situação. Está uma gritaria generalizada. Ou seja, essas pessoas fizeram contratos durante a pandemia para se adaptar às exigências impostas pelo Estado. E, no entanto, agora isso se tornou inútil. Será que esses contratos não vão ter que ser revistos dependendo da gravidade? E aqui vai ter que ser uma análise caso a caso, concorda? Porque tem contratante que vai poder suportar aquele prejuízo, mas tem outros que não vão poder, né? Então, tem que ser uma análise caso a caso. Mas eu acho que, em princípio, esses contratos que são celebrados durante a pandemia vão ser passíveis de revisão no futuro, dependendo do grau, digamos assim, de impacto que ele vai sofrer pelas medidas, principalmente pelas medidas de paralisação da economia, né, de fechamento dos estabelecimentos comerciais. Eu acho que eles precisam, porque senão, Marcos, a gente vai ficar fazendo uma análise meramente formal,
Quais são os contratos que foram celebrados antes da pandemia? Ah, revisa. Celebrado depois do dia 30 de março de 2020, não revisa. Como assim? Cadê a justiça material no caso concreto? Né? No caso dos teus contratos, e eu já estou caminhando para o final, no caso dos contratos que você deu, por exemplo, que você citou como exemplo, que já foi revisado, a gente vai ter que ver o grau. Agora, sem dúvida, o professor Paulo Lobo colocou uma coisa muito clara e muito verdadeira. Não pode jogar o peso da pandemia nas costas de uma só das partes. Não estou dizendo que é meio a meio, mas o juiz tem que olhar no caso concreto, tem que botar as cartas na mesa, analisar a capacidade econômica, ver se, de alguma forma, aquele contratante tem gordura financeira para suportar esse sacrifício, ver se ele está recebendo subsídio estatal. Todas essas circunstâncias vão ter que ser colocadas à mesa na hora do juiz ponderar, no caso concreto, como é que ele vai fazer a revisão. Então, mas, em princípio, eu acho que os contratos celebrados durante a pandemia precisam ser revisados, ou podem, né? Podem precisar ser revisados, sim. Então, deixa eu ver se eu tenho mais uma outra. Eu acho que, de um modo geral, foram tantas colocações, mas talvez eu tenha dado um panorama de tudo, de tudo que eu peguei assim de importante, de mais relevante das perguntas. Sim, com Te certeza. devolvo a palavra. Eu só queria te agradecer, Karina. E eu acho que daqui a mais 4, 5 meses, talvez a gente tenha que fazer outra reunião dessa, para a gente continuar avaliando qual é a próxima onda. Porque os contratos fazem parte do dia a dia, do contrato social. Se a nossa vida está sofrendo alterações, é claro que os contratos vão sofrer alterações também. E em nome do grupo, eu queria te agradecer pelo tempo doado, pela tarde aqui que a gente passou. Tá? Eu preciso encerrar a gravação para o pessoal que vai assistir a gente no YouTube depois. Tenho certeza que vai ser um conteúdo muito útil para as pessoas. E a gente vai continuar aqui na sala ainda conversando. Mas, por hora, o pessoal que vai assistir a gente depois, até breve, até a próxima reunião. Eu vou encerrar a gravação.